Senhoras e senhores, estamos de volta! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Vai se aconchegando aí, onde você estiver, no seu carro, sofá, trabalho, na sua cama. Acompanhe a gente nesse episódio, mais um episódio sensacional. No último episódio a gente estava um pouquinho diferente. Obrigado pelos feedbacks de vocês, a nossa primeira mesa de louvor e adoração. Foi muito legal, foi um tempo muito gostoso, muito especial. Terão outras com certeza. Recebemos comentários assim, que nos deixaram muito felizes. Que bom que algo que a gente fez surtiu efeito. Como a gente falou no último episódio, a gente fez de coração. A gente fez com muito carinho mesmo por vocês que assistem. E glória a Deus que a gente sabe que Jesus que estava comandando tudo, Ele que estava aí no processo, tanto na organização, tanto no durante, no pós aí. Obrigado mesmo de coração você que nos acompanha. Hoje a gente já está com a nossa convidada aqui na mesa. Eu tenho a honra de apresentar a vocês a tia Cibele. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui na mesa. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente tem muitos recados, Cauê. Calma aí. Primeiro, o vídeo tá de graça, por favor. Exatamente, gente. Independente do recado, a gente não pode esquecer, né, do principal recado. O like, ele continua de graça, tá? E ainda quem comenta ganha oração. Olha só que bênção. Então não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com o tio, com a avó, no grupo da família, no grupo dos pets, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, do trabalho. Compartilha, comenta que você ainda vai ganhar uma oração. Olha só que bênção. É isso aí. Agora a gente veio para um... também importante. Muito importante. Não sei se vocês viram, mas eu tô... Não, calma aí. Mostra lá, cara. Bacana. Olha só. Eu tô elegante. Onde você conseguiu uma dessa aí? Nem te conto. Nós, na primeira temporada, nós falamos o quê? Você que quer ajudar essa obra, ajudar esse projeto, você quiser contribuir conosco, ajudando da forma que você quiser, entre em contato. E essa camisa aqui foi fruto desse contato. Nosso amigo, irmão Roberto Assunção, ele tem uma gráfica que se chama Gráfica Rápida Assunção. Olha isso, né? E aí ele faz canecas. Essas canecas ele que faz. Faz camisetas, justamente essa é uma delas. Chaveiro. Faz tudo que você quiser, ele faz. Exato. Tudo que você quiser, ele faz. Faz banner. Ele só não imprime dinheiro, mas o resto ele faz tudo. Então você que precisa de uma caneca para dar de presente, precisa de um chaveiro para dar de presente, uma camisa. Ah, quero fazer uma coisa diferente com o meu grupo de jovens. Cara, vai lá, entre em contato com ele. Ele fala para ele que você viu no Juntos na Mesa, ele vai te dar 5% de desconto. Eu não combinei com ele. Eu uso o código promocional JNM. Não, mas brincando. Fala com ele, conversa com ele. Que a gráfica é rápida. A gráfica é rápida, gente. Ele falou pra gente que ia fazer a camisa. Em 3 dias a camisa estava pronta. E a gente pegou com ele e a camisa ficou sensacional. Ficou muito bom. Sensacional. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi colocar ela. Eles não colocaram porque eles são chatos. A gente vai revezando, né? Mas assim, caneca, chaveiro, squeeze, material gráfico de todos os tipos para escola, ele também faz. Então assim, se você quiser, dá uma ligada para ele, que ele vai te atender da melhor forma possível. Região do ABC, São Paulo aí. Tudo, até os confins da terra. É isso aí. Tá aí os contatos também, né? Então, o telefone aí do Roberto tem telefone residencial, não, comercial e o WhatsApp também. Então, você que tem interesse, dá um toque pra gente, a gente faz a ponte aí, como o Cauê falou, quem sabe não rola um desconto. Exatamente. E se você quiser uma camisa dessa, pode entrar em contato com a gente. Pode entrar, vai lá. Deixa Deus te usar, mano. Quem sabe daqui a pouquinho sai uma lojinha. Daqui a pouco tem a loja JMM. A gente tem outro patrocinador aqui que a gente vai deixar ele. Nosso doutorzinho. Comenta um pouquinho, ele. Bom, eu tenho uma clínica odontológica, né, que se chama Proserve Odontologia. E para quem vir pelo Juntos na Mesa vai ter coisas boas, tá? Descontos aí nos tratamentos e procedimentos. É uma clínica especializada em prótese e implantodontia, porém, nós fazemos de tudo, desde do clínico geral, tratamento de canal, aparelho, implante, prótese, o que você quiser, lá tem qualquer tipo de tratamento odontológico. Então nos procure, chame lá no WhatsApp, marque sua consulta, aproveite que a consulta ainda está gratuita, tá bom? Olha só, até boa promoção. E ainda ganha oração. E não, já faz o devocional junto com eles já. Então é o pastor e o
filho do pastor. Então, cara, já faz um devocional com eles. Exatamente. Já comenta um pouquinho também de outro patrocinador. Patrocinador aí. E aí nós também temos o patrocinador, né, a Piccoli Caramelli, que faz os docinhos personalizados, eles que estão fazendo agora os brindes dos nossos convidados aqui, tivemos a honra, né? E procure eles, elas fazem festas personalizadas, bolos para festas. Depois entre no Instagram lá, Piccoli Caramelli, vocês vão ver, elas arrasam, os doces são maravilhosos. E eu vou falar pra você que eu tenho o privilégio de experimentar semanalmente. Então é muito bom, vale muito a pena. Só pra te deixar com a água na boca, nossa canequinha agora tá indo Donuts. Exatamente. Donuts. Sabe o que é Donuts? Sabe aquele do Simpsons lá? Então é melhor do que aquele. É melhor do que aquele. Então assim, não perde. Deixa Deus te usar. Exatamente. E o próximo aí, por último, não menos importante, a gente quis colocar aqui, ele que ajudou a fazer todo o setup aqui do nosso estúdio, vamos chamar assim, que é o Rubênio, eletricista. Então você que está precisando aí de manutenção, seja residencial, predial, comercial, tudo que a gente ligou aqui, gente, tudo funcionando direitinho. Essa semana aí a gente precisou do Rubênio. No dia seguinte ele já estava aqui, já arrumou tudo para a gente conseguir gravar. Então a gente indica aí para vocês. Depois a gente coloca os contatos, mas se você já estiver precisando, entre em contato com a gente, que a gente passa, com certeza ele vai te atender com excelência. A gente tentou fazer umas gambiarras aqui no estúdio e ele não deixou. Ele falou, vamos fazer um negócio direitinho, profissional, e ficou mesmo. Então, segue a nossa indicação, nosso patrocinador aí, vamos chamar assim, né? Obrigado aí, Rubênio. E voltamos agora para a mesa, né? Então, para a gente dar sequência aqui, faz tempo que a gente não pede isso para o nosso convidado fazer uma oração aqui para a gente. A gente vai aproveitar dessa vez, se você puder fazer uma oração para a gente começar o nosso bate-papo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão à mesa, Senhor, onde com certeza o Senhor se faz presente. E nós pedimos que o Senhor conduza essa conversa, Pai. E que de alguma forma essa conversa possa atingir corações, possa edificar as nossas vidas primeiramente e a vida de cada um daqueles que vão ouvir, ó Pai. E que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor esteja atingindo, agora alcançando cada coração. E que o nosso coração seja primeiramente atingido pelo Senhor e por tudo que nós vamos compartilhar nessa mesa, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio, por esse momento. E nós te agradecemos e nós declaramos aqui o nosso total amor e a nossa total dependência do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quer mandar aí, Vini? Pergunta para ela. Bom, vamos lá. A gente costuma fazer uma perguntinha-chave para os participantes, né? Eu gostaria de saber de você. O que representa a mesa para você, o significado da mesa, tanto no âmbito espiritual, no âmbito terreno, empresarial? Cada um sempre tem uma ideia sobre mesa, né? E nós queremos ouvir um pouquinho de você. O que a mesa representa para você? Bom, eu vim de um lar que a gente não tinha esse costume de sentar muito à mesa. Os meus pais, apesar de a gente nascer no lar evangélico, a gente não tinha esse costume de sentar na mesa. Me lembro de poucas vezes, assim, mais no domingo, porque os horários eram muito diferentes, né? Mas, apesar de não sentar sempre à mesa, eu sempre tive entendimento de que a mesa era um lugar de compartilhar. Sempre veio isso na minha cabeça. Até lendo muito a palavra de Deus, e eu vi assim, aquele momento da mesa, para mim, representa esse compartilhar, sempre entendendo o seguinte: eu sempre tenho algo para levar, mas também sempre tenho algo para receber, né? Além de compartilhar o alimento. Porém, na minha casa, apesar de na minha casa com os meus pais não ter esse costume, sempre com as minhas irmãs, que a gente é muito unida, sempre tivemos esse momento à mesa. Então, tudo que nós tínhamos que conversar sempre era na mesa, né? É uma coisa meio natural isso, né? Então, para mim a mesa é esse compartilhar. Que nem nós estamos aqui à mesa, eu tenho certeza que eu tenho algo para trazer, mas muito mais para receber também de vocês. Então, é esse compartilhar. Para mim, mesa é isso, é compartilhar. Dar, mas também receber, né? Legal. Muito. Acho que você vai perguntar a mesma coisa aqui. Trazendo isso para o âmbito espiritual, qual que é o significado para você e a importância também nesse sentido? E acho que o Rafa vai perguntar isso. Qual foi a melhor, mais impactante ou mais desafiadora, vamos dizer, que te marcou? Que falou assim, cara, essa daqui eu posso estar com 99,9 aninhos ali, quase 100, e eu lembro dessa mesa como se fosse hoje. Interessante que eu pensei isso essa semana, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, que o meu pai faleceu, em 88.
eu lembro que, assim, é a primeira pessoa que eu perdi muito próxima a mim, né? Então foi muito difícil. Meu pai era um pai, assim, muito... Assim, ele já era velho, frágil, mas um gigante espiritualmente falando. Muito amoroso, extremamente amoroso, assim... Nasceu para ser pai de meninas, tinham 4, né? Então, assim, perder foi muito, muito difícil. Que eu me lembro, acho que foi o momento mais difícil até aquele momento, né? E eu lembro que nós ficamos praticamente com a morte, tudo, uns 2 dias assim, você não senta para comer, aquilo de velório, enterro, aquela loucura que todo mundo sabe, né? Quem já perdeu alguém sabe como que é. E eu lembro que quando tudo acabou e nós fomos para casa, minhas irmãs, a minha mãe e um tio que estava junto, não tinha nada em casa pra gente comer. Ninguém tinha cabeça para preparar nada, né? E eu lembro que nós chegamos na cozinha, todos nós ali, e quando a gente olha em cima do fogão, viu uma panela muito grande, bonita, né? Que não era da minha mãe, todo mundo estranhou, e quando nós olhamos, havia uma sopa nessa panela. E nós ficamos sabendo que uma irmã da igreja, durante aquele período que nós estávamos no cemitério, naquele momento tão difícil, essa irmã preparou uma sopa. E quando nós sentamos, e nós vimos aquilo e falaram para nós, a irmã trouxe essa sopa para vocês, porque sabia que vocês não iam ter cabeça. E nós sentamos ali na mesa para tomar aquela sopa. Foi, acho que, a melhor sopa que eu tomei na minha vida. E não foi só o fato daquela sopa, mas, assim, a atitude que aquela irmã teve. Quando nós estávamos numa situação tão difícil de se preocupar. Até hoje eu não consigo entender como ela entrou em casa, quem foi que deu esse acesso. Mas eu não me esqueço dessa mesa, porque ali na cozinha nós sentamos, a minha mãe, minhas irmãs, todos muito tristes, abalados, mas muito, assim, confortados, porque a gente todas conhecemos a Jesus. Então sabíamos que o Senhor estava ali cuidando de nós, Ele estava ali presente, mas foi uma mesa que eu não consigo esquecer. Por conta aquela atitude da irmã, naquele momento, pelo menos para mim, falou muito alto no meu coração. E eu não consigo esquecer, ó, já se vão 36 anos, quase, acho, por aí, e eu não consigo esquecer daquela mesa. Então eu acho que mesa é isso, porque naquele momento que nós tomamos aquela sopa, eu aprendi tanto naquela atitude daquela irmã. E foi ali que eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero ser essa que faz essa sopa para um momento que eu não estiver precisando, né? Então, assim, aquela irmã falou tanto comigo naquela mesa, sem estar ali presente, né? Mas a atitude dela falou muito alto. Sem dizer nada. Nossa, totalmente, exatamente isso. Glória a Deus. E é muito do que a própria palavra de Deus fala, né? Jesus fala para que a gente cuide das viúvas, dos órfãos, né? Do nosso irmão. Como a gente sempre comenta, tem comentado nos últimos episódios, né? Amar o próximo como nós mesmos, né? Exatamente. Então, no momento que a gente está triste, que a gente tenta se confortar, a gente tenta se consolar. E no momento que o nosso irmão está triste, não, deixa para outro, né? Não, a gente pode fazer uma simples sopa, pode dar esse Uma coisa acolhimento, tão simples, né? parece, né? Mas é o que a Bíblia fala, nós somos um corpo. Então, se dói uma parte, todos sofrem junto, né? Então, foi o que aquela irmã fez aqui naquele momento, né? Eu não sei as minhas irmãs, eu lembro que a minha mãe também ficou muito tocada com aquilo, né? Então, assim, é uma mesa muito especial. E a gente tem que, eu acho que é isso que você falou, a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que estar atento à necessidade do irmão, né? Porque às vezes você pensa, deixa ele quietinho lá, ele está passando por um momento difícil, ele precisa. Mas não, às vezes ele precisa de uma coisa simples, uma sopa que você faça, que você vá lá, você dê um abraço, um sorriso, faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Pra mim aquilo fez muita diferença. Você vê que tantos anos depois, e essa atitude dessa irmã ainda toca o meu coração, né? E eu tenho certeza que ela vai ter o galardão dela por aquilo que ela fez. Com certeza. Né? Em nome de Jesus. O que é muito edificante é que é uma coisa que, uma atitude que a irmã teve, mas que ela falou, cara, eu quero ter essa atitude ao longo da minha vida. Tenho procurado fazer, não consigo sempre, lógico, mas eu falo para Deus, a minha oração tem sido essa, estar muito sensível à necessidade do irmão, principalmente que estão mais próximos a mim, para que eu possa ser essa pessoa, né? É para você ver como que atitudes geram coisas dentro da gente, que tanto coisas boas quanto coisas ruins. Sim. Um outro cenário, e se ninguém tivesse levado nada para vocês comerem? Aí poderia gerar um outro cenário de, nossa, ninguém da igreja se importa comigo. Nossa, ninguém da igreja, pelo menos, o pessoal mandou mensagem, nossa, mas a gente não... Então, assim, olha o que gerou. É verdade. Então, assim, é o que a gente fala, né? Que muitas vezes, não, a maioria das vezes, as nossas atitudes são mais importantes do que que nós falamos. Que o maior testemunho é o que a gente faz, não o que a gente fala. Exatamente. Como diz a Bíblia, né, eu estava pensando nisso essa semana também, nós somos cartas vivas. Então, eu tenho
formas de agir, né? Sim. E você tem que estar sensível a isso. Mas às vezes uma atitude eu acho que fala mais do que você falar uma palavra, né? Às vezes eu posso não falar, ó, Jesus te ama, ele morreu por você na cruz. Mas através da minha atitude para com aquela pessoa, ela vai sentir isso de uma forma. E já tive muitas experiências com isso e é muito gratificante, né? Com certeza. É uma bênção. Essa semana tive uma experiência, tem um rapaz novo lá no trabalho, muito gente boa ele. E ele gosta de tocar também, ele gosta de ouvir uns rock pesado e tal, assim, e aí eu tava explicando pra ele como é que foi minha cirurgia e tal, não sei o que, eu falei, ficou uma cicatriz grande aqui nas costas. Aí eu brinquei, eu falei assim, pensei em fazer uma tatuagem aqui nas costas. Aí ele, mas sua religião permite? Ele não é cristão. A família dele ele falou que é católica, mas ele não é praticante. Bom, e aí, conversa vai, conversa bem, a gente começou a falar de música e tal, não sei o que. Aí eu falei, cara, escuta uma banda aí, ajuda o outro, já que você gosta. Então assim, cara, uma coisa simples assim, né? E você vai conversando com a pessoa e você vai tendo oportunidade de falar, né? E você me pergunta assim, nossa, mas sua religião permite, né? Então você começa a demonstrar com atitude simples, assim, tipo, o que é o evangelho para você, né? O que Jesus representa na sua vida em palavras simples. E eu tenho pensado bastante sobre ele, assim, né? Tipo, da oportunidade de uma pessoa que se aproximou ali para realmente fazer a diferença de alguma forma, né? E eu não preciso chegar para ele, chegar com a Bíblia e falar, não, se arrependa. Não é assim. É na simplicidade, né? Conversar, é um toque, é uma palavra de sabedoria, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, que as pessoas vão, peraí, nossa, é diferente, né? Essa pessoa é diferente, né? É o sorriso, é a sopa, escuta essa música, e aí que a gente vai abrindo passagem, porque assim, quem faz é ele, né? Sim. E ainda mais num mundo que nós vivemos como hoje, que é um mundo muito apontador, e julgador. Então a pessoa já tem muita pessoa que julga ela, que aponta pra ela, não precisa de mais um que chega e fala assim, não, você precisa disso, não é isso, não é que você tá tudo errado, não, calma, vamos levando a palavra ali com amor primeiro, né? Primeiro ela precisa conhecer o amor de Deus. E aí eu entendo porque isso aconteceu comigo, quando o Senhor me resgatou assim com o amor dele, o processo de transformação foi acontecendo aos poucos, dia após dia. A pessoa não vai virar crente da noite pro dia, do outro dia já tá com terno e gravata, e nem é isso, tipo, você se converter não é você andar de terno e gravata na rua com uma Bíblia embaixo do braço. O se converter vai muito mais além, é um estilo de vida diferente, né? Sim. Na verdade, as pessoas têm um pré-conceito que assim, se eu for para a igreja, eu vou ter que usar isso. Acabou minha vida, acabou poder mais sair, eu vou ter que pegar e fazer uma depilação a laser para tirar todas as tatuagens que eu fiz do meu braço ou do meu rosto. Cara, a Bíblia fala que venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a mim como estás. Exatamente. Deus não quer que você se transforme, Deus não quer que você pegue e fale assim, não, agora eu vou colocar um terno e eu vou para a igreja. Só que assim, é igual o Vini falou, quando a pessoa entende isso, entende o verdadeiro amor, e ela reconhece que o amor de Deus é tão grande que ela fala assim, cara, ele me aceita como eu sou. E aí o próprio amor de Deus constante fala assim, cara, eu não vou colocar essa roupa porque essa roupa não vai agradar a Deus. Ele me aceita como eu sou, mas eu não vou ficar como eu sou. Exato. Por amor a Ele ele, é um né? pecador e não pecado. E aí a pessoa fala assim, cara, eu não vou colocar isso, eu não vou fazer isso porque isso aqui vai desagradar. Eu não vou fazer isso aqui porque isso daqui não vai ser legal. E aí já não se trata mais sobre agradar pessoas, agradar o pastor, não é isso? É agradar a Deus. Não vou colocar essa roupa porque, cara, isso daqui, sabe, diante de Deus eu acho que não vai ficar legal. Isso daqui eu vou entristecer a Deus. O Espírito Santo parece que vai te conduzir, Vai Aquilo que conduzir. ele quer. Não é assim, tipo, cara, você levantou a mão, aceitou Jesus, tipo, veio um negócio, tirou todo o Instantâneo, né? Não é isso. É o tome a cruz, é o morrer, que a gente comentou, é o morrer todos os dias. E aí você começa a entender que os mandamentos e as coisas que Deus fala que é pecado, que é abominação, não é porque ele é um Deus castigador, não. É por amor. É que a gente não entende. Às vezes o ser humano é teimoso, né? Não, mas eu quero ser assim, porque assim eu vou ser livre, assim. Só que são caminhos que vão levando a gente para a perdição. São caminhos que depois começam a trazer uma série de consequências que a gente não enxerga agora, né? E Deus, por que ele nos priva de algumas coisas? Por que às vezes Deus, ele permite que a gente passe por lutas, por dores, por provações? É porque às vezes é mais fácil a gente entender dessa forma, porque às vezes o nosso coração o meu coração é teimoso demais para admitir, né? Mas ele está fazendo isso por amor. É como aquela criança
dedinho na tomada. Você vai chegar lá e vai arrancar na hora a mão dela, né? Às vezes isso pode até machucar ela, né? Tipo, você pegar pelo impulso, você pegar ela. Mas qual seria a consequência se ela colocasse o dedo na tomada? Não ia ser pior? É a mesma forma Deus. Ele chega e tira de pé, não vai, não põe a mão aí. Às vezes a gente tem que aprender ali na dor, vai chorar, vai achar que Deus, nossa, olha que Deus fez. Não, peraí, se você tomasse o choque ia ser muito pior. São os dons de Deus que às vezes a Os gente dons não de Deus, entende, né? Mas é o melhor para nós, né? Foi o que eu comentei no último episódio. O melhor lugar é nas mãos dele. Não adianta, você pode se perguntar, você pode fazer o que for. Você fala assim, eu vou andar com as minhas próprias pernas, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Ele vai falar assim, tá bom, pode fazer. Só que aí você volta chorando. Você volta igual o filho pródigo ao pai. Pequei contra ti, pequei contra o céu, me perdoa, deixa eu ser o mais fraco do seu certo. Não. Você deixou o lugar na mesa, mas você continua tendo um lugar de filho. Esse é que é o mais fantástico de Deus. Continua sendo filho. Que ainda que a gente não seja fiel, ele continua sendo fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é imutável. Sim. Isso é tremendo. E diante de tudo isso, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí na vida cristã, como é que você conheceu a Jesus e como tem sido a sua caminhada com ele até aqui. Então, como eu falei, eu vim de um lar cristão, né? Desde que eu me entendo por gente, eu estou nesse ambiente de igreja, conheci a Cristo, soube o que ele fez na cruz por mim desde muito cedo. Como eu falei, os meus pais eram evangélicos, né? Os dois já faleceram. Um homem de muita fé, muito amoroso, é um homem assim, o que eu me lembro assim, a referência do meu pai é isso, é um homem muito amoroso e um homem de muita oração, né? E a minha mãe também não ficava atrás, uma grande mulher nesse sentido, né? Espiritualmente falando. Então eu me lembro sempre desse ambiente. Eu nasci praticamente crente, digamos assim, mas como dizem, filho de crente não é um crentinho, né? E eu fiquei pensando nisso muito tempo, mas eu me lembro que, apesar de estar na igreja desde sempre, quando eu tinha acho que uns 18, 19 anos, a gente foi convidado para um acampamento de carnaval. A Lúcia, minha irmã, né? A Lúcia que já esteve aqui na mesa, né? Ela foi convidada para um acampamento e nós fomos num retiro de carnaval para uma igreja onde a gente não conhecia ninguém. Eu não entendo até hoje, quer dizer, não entendi, agora eu entendo, né? Como que a gente foi? Porque a Lúcia é uma pessoa muito fechada, na época ela era muito mais. E ela aceitou ir, eu achei muito estranho, né? Uma pessoa que trabalhava com ela. E nós, finalmente, a gente foi. E naquele momento eu estava ouvindo falar sobre batismo do Espírito Santo, dom de línguas, mas até então nós éramos de uma igreja presbiteriana muito fechada, muito tradicional, né? Então, os meus pais também tradicionais. Meu pai e minha mãe tinham muitas experiências com Deus, né? Muito ligados a Deus. E o meu Deus era o Deus dos meus pais. O Deus que eu conhecia era o Deus dos meus pais. E era muito cômodo para mim. Então, eu não precisava buscar esse Deus, porque os meus pais buscavam por mim, né? E aí a gente foi nesse acampamento e eu lembro que nós tivemos uma experiência muito interessante. Eles, todo dia de manhã tinha uma devocional e eu fiquei num grupo com a Lúcia de moças. De manhã a gente fez uma devocional e a senhora responsável por nós, chama Isabel, olha, faz tanto tempo, foi um ano antes do meu pai falecer. E ela trouxe uma palavra bem rápida e no final ela falou, agora eu quero que vocês se ajoelhem, que eu vou orar por vocês, porque Deus quer falar com vocês. Quando ela falou aquilo, eu falei, como assim Deus quer falar? Deus fala, Deus é tão pessoal, né? Deus fala, né? Fiquei naquela, a Lúcia também olhou para mim, eu olhei para ela, nós estávamos no mesmo momento ali, né? E aí eu me ajoelhei e quando eu estava fechando meus olhos, eu vi que a primeira pessoa que ela foi em direção a mim. E eu falei, meu Deus. E ela começou a orar para mim, e ela começou a orar comigo, e numa língua que eu nunca havia ouvido. E eu fiquei pensando na hora, nossa, isso é orar em línguas, né? E eu achei maravilhoso, só que eu fiquei pensando, Deus, isso edifica ela, mas não edifica a mim, naquele momento. Mas eu falei, tudo bem. Aí, na hora que eu pensei isso, uma mulher chegou do lado dela e começou a interpretar. E eu falei, Senhor, achei maravilhoso, fiquei assim, uma presença, eu nunca havia sentido a Deus assim, de uma forma como eu senti naquele momento, né? E aí ela orou, a irmã foi interpretando, Deus falando de dons que Ele ia me dar, de capacitação, de que Ele ia me usar. E naquele momento não foi nem tanta palavra que me impactou, mas foi o que aconteceu ali naquele momento, né? Isso, a experiência. Que era algo que eu estava buscando só eu mesmo, querer entender o que era aquilo. Eu ouvia tantos irmãos falando batismo do Espírito Santo, dom de línguas, manifestação, poder de Deus,
lembro mais nada do acampamento, é só disso que eu lembro, porque faz muito tempo. Nós viemos embora, eu vim com aquela... Então isso, eu lembro que isso assim, começou a mudar a minha vida ali. Alguns anos depois, aí no ano seguinte, meu pai falece, e é o que eu falo, quando a gente quer buscar a Deus, quando você quer entender Deus, que nem eu comecei ali depois desse acampamento, eu falei, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer esse Deus. Se existe um Deus pessoal, eu quero conhecer o Deus dos meus pais, mas não através da experiência dos meus pais, mas das minhas próprias experiências, né? E você sabe que quando você ora, a gente tem que saber que quando a gente ora, a gente tem que esperar o resultado da nossa oração. Porque eu entendo que para você conhecer Deus, você tem que ir para um secreto, um lugar secreto entre você e Deus. E passa pelo caminho da dor. Eu acredito que a dor é muito amiga do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, eu perdi meu pai, foi um momento muito difícil, mas foi um momento que eu me acheguei muito mais a Deus. E isso o tempo foi passando, acho que uns 3 anos depois deste acampamento, nós, no carnaval novamente, um grupo de irmãos da igreja, nós resolvemos ir para a praia para passar o carnaval juntos, mas sem pretensão nenhuma, a gente só ia para curtir a praia mesmo, né? Fomos, acho que num grupo de uns 10 irmãos, e no sábado nós estávamos na sala desse apartamento que a gente alugou, e tinha um irmão que tocava violão, ele começou a tocar, enquanto alguns irmãos preparavam um lanche pra gente, a gente começou a cantar, sem pretensão nenhuma. De repente, nós começamos a sentir uma presença naquele lugar de uma forma assim, que extraordinária, e eu lembrei do acampamento, né? Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E quando eu olhei, todos estávamos ajoelhados. Ninguém pediu para ninguém ajoelhar, ninguém pediu, mas todos ajoelhados. E ali eu senti uma presença tão grande de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu entendo que naquele dia foi o marco desse encontro com Jesus. Eu conheci um Jesus que eu ouvia falar pelos meus pais, que eu conheci através dos meus pais. E a partir daquele momento eu conheci um Jesus pessoal. E eu comecei a entrar por um caminho e falei, bom, se existe um Jesus assim, pessoal, que pode falar comigo, que pode fazer esses sinais, maravilhas, é esse Jesus que eu quero seguir a partir daí. E aí foi isso que aconteceu. E eu vejo assim, Deus cumprindo aquela palavra que a irmã falou naquele acampamento, né? Porque depois passam-se alguns anos, eu estava na presbiteriana, a gente sai para a formação da SESI, né? O pastor Daniel e a pastora Leila tem esse chamado, eles fundam a SESI. Eu, as minhas irmãs, nós saímos da presbiteriana para acompanhá-los. Estamos com eles desde o começo. E quando a gente sai para a SESI, o que começa? Quando começa a SESI, nos cultos eu começo a estranhar, começo a ter visões, Deus começa a me dar visões. Muitas vezes o pastor Daniel e a Leila saíam para ir visitar casais ou famílias e a gente ia junto. Deus mostrava situações, Deus revelava situações. E eu comecei a ficar maravilhada com o que estava acontecendo, né? E aí eu entendi que esse Deus era o Deus que eu queria seguir. E era esse Deus. É um Deus muito pessoal, um Deus que fala até hoje, um Deus real, né? Um Cristo vivo, um Cristo real. Então é esse Cristo que a gente tem seguido aí desde então, já há tantos anos aí que a gente está. E eu entendo que esse caminhar, Deus desperta lá atrás, numa situação que eu nunca esperava, né? E só que assim, apesar de Jesus ter feito tantas coisas maravilhosas, tantas experiências, ele não nos poupa das dificuldades, porque eu acredito que são nas dificuldades, nos momentos mais difíceis pelos quais eu passei, que não foram poucos, foi nos momentos que, digamos assim, eu tive mais experiências sobrenaturais com Deus, né? E eu me lembro de um que marcou muito, se eu puder compartilhar com vocês. Compartilha só um não. Eu lembro, não, eu vou, desculpa, não, é que esse, eu acho que envolve uma situação que vocês conhecem bem. A Lúcia, minha irmã, quando ela teve câncer, né, que eu acho que foi, não sei se foi o mais difícil, mas foi um dos momentos mais difíceis como família que nós passamos, né, e eu lembro que eu estava trabalhando e eu não podia estar com ela, porque a minha vontade era estar com ela o tempo todo, mas não podia, né, e eu trabalhava aqui num colégio cristão, tinha acesso a muitos pastores, inclusive o dono da escola, né, que é pastor, então eu fui a todos eles. Eu falei, por favor, ore. Todos eles falavam, quando oravam, falavam assim para mim. Inclusive o pastor, que é o dono da escola, falou para mim assim, fique em paz que isso não é para a morte, Deus vai cuidar, Deus vai... Glória a Deus, né? Mas isso é um
conforto, mas eu ainda estava, você fica naquela, né? Eu lembro que nós estávamos aqui na Peça da Páscoa, que todo ano a igreja faz, né? E a Lúcia estava ainda no tratamento, com lenço, sentada, eu sentei do lado dela e eu vi que ela estava bem abatida, que ela estava bem, ela tinha feito uma quimio, né, há pouco tempo, e ela falou, tô aqui para dar apoio para o Beto, para a Kézia, para a Rebeca e tal, né? E eu sentei do lado dela. Naquele momento, eu fiquei tão triste, falei, Senhor, eu sei que isso é um período, vai passar, mas eu estou tão inquieta, né? E Deus me deu uma visão. E eu via um encontro de mulheres da igreja, e eu via as mulheres com um uniforme muito bonito, eu lembro, até contei para a Leila essa visão que eu tive. E no meio daquelas mulheres, eu via muitas mulheres chegando e as irmãs da igreja trabalhando. No meio daquelas irmãs trabalhando, Deus me mostra a Lúcia, com o cabelo comprido, restaurada. E Deus falou assim para mim, eu estou te mostrando o futuro. Ela vai ser curada, fique em paz. E eu compartilhei com ela essa visão ali, né? Até me arrepia. E então ali naquele momento eu descansei. Eu falei assim, nós não temos como fugir dos processos de Deus. Ela não teve como fugir do processo. A gente precisa passar pelo processo para que o propósito se cumpra. Ela é uma outra mulher hoje, com certeza. Eu como irmã, eu posso falar, é uma outra pessoa. Então, a gente precisa do processo para que o propósito se cumpra. Então, Deus não... E o que eu acho mais lindo em Deus é isso. Ele não nos poupa das dores, Ele não nos poupa do processo. Porque se por dó Ele nos poupasse, a gente não atingiria o propósito, né? Então, eu entendo que conhecer esse Deus, apesar de ser maravilhoso, é um caminho que às vezes não é fácil. Mas eu não trocaria por nada, né? O que a gente estava falando da gente ser um testemunho vivo para as pessoas, eu, pelo menos, o que eu vejo no meu trabalho. O que mais as pessoas, eu acho, que se atraem é a ver como você faça pelo sofrimento. O que mais toca a vida de uma pessoa para você dar um testemunho é como você passa pelo sofrimento. Então, nesse momento, o pessoal sabia que a Lúcia estava com esse problema, eu estava ali no trabalho, e teve uma pessoa que uma vez falou assim para mim, sabe o que eu acho incrível? Eu não vejo você chorando, eu não vejo você desesperada, porque eu falei assim, mas eu não preciso estar assim, porque a gente confia num Deus, né? E mesmo hoje, onde eu estou trabalhando hoje, a gente passa algumas lutas, e eu vejo assim que as pessoas não se conformam muitas vezes, como você pode estar passando por uma situação difícil, e você não sucumbe àquela situação, você não... Exatamente, você está em paz, né? Da mesma forma, quando a minha mãe teve Alzheimer, nós cuidamos dela aí por 9 anos. Com certeza foi o momento mais difícil que nós passamos na nossa vida, como família, né? E eu tinha que trabalhar todo dia, eu não tinha como não trabalhar, precisava. Então, assim, eu lembro assim, quantas pessoas vieram falar comigo, como que você aguenta, como que você não perde, né? E eu trabalhando ali no colégio, a gente trabalhava no departamento financeiro, é um ambiente assim muito complicado, é muita tensão, né? Mas algo que Deus sempre falava, você tem que dar o seu testemunho se mantendo, não era vestindo uma máscara, porque não era uma coisa, não era mentira, era uma coisa real. Saber que apesar da luta, Deus estava comigo, então eu não ia me ser destruída, porque Deus não envia dor para destruir a nossa vida. Deus não se alegra com a nossa dor, com a nossa dificuldade, mas Ele tem um propósito. Se a gente tivesse na nossa mente, né, que Deus tem um propósito, para que o propósito se cumpra, eu tenho que passar pelo processo, por mais difícil que ele seja. Exatamente. Fica mais fácil, né? Ou fica menos difícil, não sei, né? Então foram assim, experiências como essa que você começa a ter com Deus e que fazem toda a diferença. Porque eu acredito muito no que a palavra fala, que Deus, Ele vai se revelando a você. Quando você entende o que está no coração de Deus, quando você entende aquilo que Deus quer de você, né? Então, assim, fica tudo mais fácil. Que nem a gente fala muito do propósito. Eu gosto muito de cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Saber que as pessoas estão com alguma dificuldade. E que se eu puder, de alguma forma, suprir, é algo que enche meu coração de alegria. Só que, assim, pro processo, para você cumprir os propósitos de Deus, você passa pelos momentos difíceis, né? Teve uma situação há poucos meses atrás que foi bem interessante. Eu estava em casa e eu sonhei com uma irmã, que eu não devo... Ela também é dessa época, da presbiteriana, foi com a gente para a comunidade, e eu acho que eu não a vejo há uns 6 anos. Você vê como Deus faz as coisas. Eu sonhei com ela, quando eu sonhei, me trouxe uma inquietação muito grande no meu coração, e eu orei por ela, mas não foi suficiente, aquela inquietação continuou. Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo? E eu consegui o telefone dela com uma outra irmã, e eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, olha, eu não sei se você está passando alguma situação
eu orei, mas Deus está me dando uma inquietação, então eu não sei o que você está passando. E Deus liberou para ela, através da minha vida, uma palavra, né? Falei, olha, fica firme. E falei várias coisas. Uns dias depois ela mandou uma mensagem, falou, foi de Deus. Eu estava pedindo a Deus, eu precisava que alguém falasse alguma coisa comigo, eu estava me sentindo sozinha, que Deus não se lembrava de mim. Quando eu recebi a tua mensagem, ela falou, foi como se Deus estivesse falando, ó, você vê, ela está morando longe, há anos a gente não se vê, e Deus, você vê como Deus faz o trabalho de Deus. Então, assim, tem momentos difíceis, tem muitos momentos difíceis na caminhada, mas quando você se dispõe, né, você vê que Deus usa. Eu fiquei tão feliz de alguma forma, naquele momento, ela poder ajudar de alguma forma, né? É o que você falou, é o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu tenho que estar sensível à necessidade do irmão. Eu não sabia o que ela estava passando, mas o Espírito Santo sabia. E se eu estiver sensível à ação do Espírito, ele vai me usar, ele vai te usar para ir de encontro à necessidade daquele irmão. Quantas vezes Deus usou pessoas para vir de encontro à minha necessidade? Então, a minha resposta tem que ser igualmente, né? Então, assim, é um caminhar maravilhoso. É tremendo o que Deus faz. O que Jesus faz, ó, as experiências, assim, são tremendas. E não é sobre nós, né? Eu tenho isso muito claro. Não é sobre mim, não é porque sou eu, mas é porque Cristo é em mim, né? Então, muitas vezes a gente não quer pagar o preço. Porque o preço é o quê? É renúncia. É você obedecer muitas vezes sem questionar, sem querer obedecer, né? E gastar aquele tempo no secreto, né? Às vezes a gente quer grandes experiências com Deus, mas a gente não quer gastar o tempo de estar ali no secreto com Deus, que é o que eu falo, né? Eu acho que você pode ver na Bíblia e mesmo no mundo, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que foram usados, eles passaram horas em oração, em busca, né? Em querer conhecer esse Deus, né? Eu tive uma experiência muito interessante esses dias também, que eu estava vendo um podcast, inclusive, e tinha uma irmã que estava falando sobre a igreja perseguida, que é uma paixão, algo que queima no meu coração também, é missões, né? Não pude ir, e eu ouvindo ela falar, ela trabalha com a igreja perseguida, e ela falando que foi, quando eu vi, eu estava aos prantos de ver o que ela estava falando, pessoas que estavam gastando a vida em prol do reino, que é algo que eu acho assim, incrível, né? E quando eu ouvi aquele podcast, quando acabou, eu comecei a falar, Deus, que eu gostaria tanto de ir, de poder, mas não tenho como, tal. E comecei a achar que Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim, entre em contato com essa irmã. Eu falei, Senhor, essa irmã não vai me responder. Uma irmã, ela assim, ela é conhecida, assim, ela é muito envolvida com a igreja perseguida. Mas assim, o Espírito Santo ficou me incomodando, eu mandei pelo Instagram, mandei uma mensagem para ela, questão de horas ela me respondeu, eu fiquei muito surpresa, né? E aí ela falou comigo, ela me explicou, ela falou assim, você pode não ir fisicamente, mas se você quiser entrar, eu estou entrando num projeto agora, se você quiser entrar comigo, Deus está colocando no meu coração para levantar algumas pessoas, se você for tocada, Deus está levantando você. E aí, assim, resumindo, né, como é a igreja perseguida, tem aquilo, ela manda foto, tem que apagar, você não pode falar nomes e nada, né? Então, eu me envolvi, quando eu vi, eu estava no meio, aí esses dias ela mandou uma mensagem assim para mim, olha, você falou que você não pode ir, mas através de você, tem uma pessoa indo em tal lugar, numa vila onde nunca ninguém ouviu falar de Cristo, e você está contribuindo. Então, aquilo, naquele momento, eu comecei a chorar pensando assim, Deus, quem somos nós exatamente? Vale a pena você pagar o preço por isso, né? Então, você está assistindo um podcast, é o que eu falo, às vezes vocês estão fazendo aqui juntos na mesa, às vezes sem grandes pretensões, mas o Espírito Santo tem grandes pretensões em todas as situações, né? Então, a gente tem que estar sempre... Eu estou sempre assim, pode ser uma situação simples, eu estou esperando sempre grandes resultados. Eu estou esperando sempre grandes resultados. Esses últimos tempos, Deus tem me levado muito a questão de doenças emocionais, né? Deus tem tocado muito no meu coração. Eu vi um cara ligado à Organização Mundial de Saúde falando que a depressão é o mal do século, né? E eu fiquei conformada com aquilo que o Senhor tem falado para mim, que nós, como igreja, nós temos que fazer algo, né? Com relação às doenças emocionais. Eu acho assim, é uma arma que o inimigo tem usado para tirar muitos cristãos, muitos filhos de Deus do caminho, né, que eles devem seguir. Então, Deus tem me feito um desafio. Eu estava conversando com o pastor Daniel um dia, um tempo atrás, ele falou assim para mim, por que você não escreve um livro? Porque eu estava falando para ele várias coisas que Deus tem falado comigo com relação a isso, né? E ele falou assim para mim, filha, por que você
você não escreve um livro? E o Espírito Santo já tinha me desafiado. Eu disse, imagina, Deus escrever um livro, tantos livros de ajuda que tem com relação a doenças emocionais, e não tem um... Eu tenho estudado muito, mas assim, estudado, assim, pra mim, né? E o Espírito Santo tem falado assim, olha, pode ser uma coisa que você não tem capacidade, mas se eu escrever junto com você, se eu fizer junto, aí o negócio pode ser diferente. A Bíblia como é que foi escrita? Exato. Então eu estou nesse processo, por esses tempos, né? Para que, assim, de alguma forma que eu tenho visto, assim, gente, quantas pessoas Deus tem colocado no meu caminho, assim, com depressão, com angústias, E a gente tem visto, assim, às vezes, homens e mulheres de Deus que têm saído do caminho por conta disso, porque realmente estão nessa situação, né? Então, eu me sinto incomodada como igreja, saber que tem irmãos e irmãs dessa situação e eu não fazer nada. Isso tem me incomodado muito, eu tenho orado muito a Deus para que Deus me use de alguma forma específica para poder ajudar. Eu já tive início de depressão na pandemia, né? Graças a Deus, eu acredito que Deus me fez passar, é o que eu falei do processo, né? Às vezes Deus faz você passar para que você possa ter o que falar, né? Você pode falar com muito mais autoridade quando você passa por aquilo, né? Então eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses assim, e eu fui fazer terapia, fiz terapia com uma mulher de Deus, e foi uma bênção, e é uma tristeza, eu falei, Deus, é uma tristeza que você não sabe onde ela tem o começo e onde ela tem o final, né? Mas eu acredito hoje, principalmente porque eu passei, eu posso falar que a cura passa pela cruz. Não tem como. Você pode ir no psicólogo, eu aconselho que vá, como eu fui para terapia, psiquiatra, se for preciso, mas eu acredito que a cura real passa pela cruz. Porque foi no momento que eu decidi, teve um dia que eu falei, Deus, eu quero sair dessa situação. Então eu comecei, falei, Deus, então é no Senhor que está a cura. Se está no Senhor, eu vou sair. Em questão de um mês, eu comecei o quê? Todo dia eu não estava trabalhando nessa época. E a gente só tinha notícias ruins na pandemia, né? Então isso contribuiu muito, né? E eu comecei a orar todos os dias e um mês se passou quando eu percebi a alegria havia voltado, não havia mais aquela tristeza. Então eu acredito, eu tenho conhecido muitas pessoas nessa situação, tenho tentado ajudar e eu falo, tem pessoas que não têm acesso a um psiquiatra, a um psicólogo, mas se você tiver acesso a Jesus e esse acesso está livre, você pode ter essa cura, né? Então, assim, eu acho que como igreja a gente tem que despertar para isso, para as necessidades dos nossos irmãos, né? Então, é nessa caminhada que eu venho vindo, né? Procurando estar sensível às necessidades dos irmãos para que eu possa, de alguma forma, se eu puder, atender, né? Poder acolher, às vezes, num abraço. Eu tenho sentido muito isso. Ó, você vê, eu trabalhei 17 anos num colégio cristão. O meu ambiente de trabalho era com muito pastor, muito presbítero, era todo mundo fala, que delícia você trabalhar num ambiente assim, era muito bom mesmo, devocional todo dia, mas a gente tinha muitos pais, né? Interessante que no final chegou o dono da escola, que era um pastor também, muitas vezes ele atendia pais que chegavam com problemas para conversar com ele, às vezes no final da oração ele me chamava, ó, vem, vamos orar junto com eles, né? E nesse momento, então, Deus muitas vezes ele nos usa pela misericórdia, né? Então era muito bom. Agora eu estou num colégio que não tem nenhum cristão, pelo contrário, eu estou sentindo muita diferença, porque eu não conheço ninguém ali que seja evangélico. Então você tem que, tudo que eu aprendi lá aqui nessa escola cristã, eu estou tendo que pôr em prática, ou seja, é o que eu falei, a minha vida tem que ser uma carta viva, as pessoas têm que olhar para mim, mas eu vejo assim a carência das pessoas. Às vezes, num abraço que você dá, sem assim, só porque eu senti, eu quero te dar um abraço, que nem eu fiz isso com tem uma menina lá, me lembra muito a minha sobrinha, a Rebeca, e eu dei um abraço nela, no dia eu vi que ela não estava bem, eu falei, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Quando eu dei um abraço nela, ela falou, mas por que você está me dando um abraço? Eu falei assim, porque eu senti de te dar um abraço, acho que você está num dia difícil, eu estou percebendo. E ela falou, nossa, eu nunca sei quanto amor eu senti nesse abraço. Então, às vezes, um abraço, você fala muito mais do que, né? Mas você tem que estar sensível. Sim. E você não vai estar sensível se você não tiver a
Glória a Deus. O legal que você estava falando, né, no comecinho ali da experiência que você teve, nossa, mas Deus fala, né, tipo, é porque Deus falava com seus pais, e quantas pessoas hoje não pensam assim, né, mas não, Deus vai falar com o pastor, né, e, meu, ele é tão real quanto nós, né, ele fala com cada um, e eu tenho isso muito pra mim, eu falo assim, meu, se Deus falou com o pastor, ele também pode falar comigo, ele é meu pai, ele que me resgatou, ele que deu o seu único filho por amor a mim, né, e só que muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham assim, não, que para Deus falar com você, você precisa fazer um jejum de 60 dias, e você precisa ir para o monte, você precisa fazer... Não, cara, ele está tão real, basta você crer, ter fé e buscar. Se você buscar, aqui quem fala, buscar-me eis, me achareis, se me buscar de tudo. Ele não falou assim, se você fizer um jejum de 60 dias e for para o monte 40 noites e for... Não é uma receita de bolo, é buscar, ter fé, né? Quando Deus tem um propósito, você olha pela vida de Moisés. Onde ele estava quando ele foi chamado? Ele tinha acabado de matar um egípcio. Foi lá, se escondeu nas terras do sogro dele. Falou, me deixa aqui. Deixa eu apacentando essas ovelhas aí. De repente Deus chega e lança uma palavra. E aí tem a base da confiança, né? Que é tudo que você vem falando. Então foi lançado palavras para você e você tem que confiar naquilo que Deus está te falando. Sim. E aí Deus ele vai trabalhar de diversas formas. Você já até viu eu achei legal no Instagram, que era um cara que falou assim, como eu queria que Deus falasse comigo. Aí Deus falou assim, ó, Vinícius, sai do seu emprego, aí quando você sair do seu emprego, vai vir uma oportunidade que vai ser assim, assim, assado, você vai ganhar o triplo, não sei o quê, e a sua vida vai ser assim. Aí, como Deus realmente fala, Vini, sai do seu emprego. Mas e aí? Aí agora que vem a busca. Aí a ligação que você falou. Ele fala. Ele fala o primeiro passo. O segundo, você fala, Deus, e agora? Espera. Quando que vai ser o segundo? Vai Busca. Vai buscar. É o que eu estava falando. A minha mãe, ela teve Alzheimer, né, em 2007. O que eu te falei. Eu estava num processo maravilhoso com Deus, trabalhando super bem. Um dia eu chego em casa, minha mãe foi com 82 anos, ela era uma mulher super ativa ainda, ia para a igreja, foi para a igreja. E sabe aquilo que eu falo quando Deus fala com você? Ela foi pro culto, na hora que ela foi pro culto, eu falei, não vai, mãe. Sabe quando você sente, não vai? Ou então, por que você não vai com ela? Mas eu estava tão cansada. Não, eu vou, então ela foi. Quando chegou na área verde, ela foi atropelada. Eu tô em casa, a minha irmã me liga, né, falando assim, você tá sabendo? Eu falei, o quê? Minha mãe foi atropelada. Como assim? Ela saiu para ir na igreja, né? E aí, o que acontece? Com isso, ela fica um mês internada e começa um processo que, por conta do trauma desse acidente, o médico falou, esse Alzheimer podia começar muito mais tarde, adiantou, né, pelo trauma. E aí, a Lúcia sempre fala uma coisa pra mim, é muito difícil você ter sua mãe, uma mulher de Deus tão presente, e de repente ela esquece de tudo. Ela esquece que você é filha, ela esquece que ela é sua mãe. Você imagina, você perde a sua mãe do dia para a noite, praticamente. E foi esse processo que nós passamos. Foi muito difícil, foi muito dolorido. E aí você começa a orar para um Deus que você, como você falou, pessoal, que fala. E o que você faz? Você vai para os pés de Jesus, né? E foi o que nós fizemos, eu e minhas irmãs, porque nós não entendemos como Deus, uma mulher de Deus, uma mulher fiel, a gente, né, todas na igreja. Mas isso não adianta nada, porque deu o que eu falei, Deus não nos poupa das dificuldades, né? E então foi muito difícil, porque de repente você está cuidando de uma pessoa que não sabe quem você é, que não sabe, ela não reconhecia a casa, ela não reconhecia as filhas, não sabia o nosso nome, aí você fala, meu Deus, é uma loucura. Acho que só quem passou que entende, é uma loucura, não dá para descrever em palavras, né? E eu lembro que, eu sei que nós levamos ela no geriatra na primeira consulta, quando nós percebemos que algo não estava nada certo, né? E esse geriatra, ele falou assim para nós, ele foi bem direto, né? Ele falou assim, olha, ela está com Alzheimer, é uma doença degenerativa, e eu dou para ela uma sobrevida de 5 anos. Nós saímos do consultório, estava eu e minhas irmãs, nós saímos do consultório assim, tipo, parece que tira o chão de você, né? Porque além de saber o que vinha pela frente, ele explicou, ela vai esquecer de vocês, ela vai perder isso, aqui vai parar de comer depois, vai parar de falar, pode parar de andar. Em 5 anos eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Só que Deus, assim, em 5 anos, ele falou, 5 anos, pela idade dela, eu não dou mais que 5 anos. Ela viveu 9, né? E foi assim, uma coisa muito difícil. Chegou
estava falando, quando Deus fala, Ele não te dá, né, as direções completas. Você vai trabalhar meio período. Deus, não dá para trabalhar meio período. Os gastos com a minha mãe é muito alto. Eu não tenho como. Lá na escola, eles não vão aceitar que eu trabalhe. Querendo justificar. Deus não falou nada. Você vai trabalhar meio período. E eu cheguei pro dono da escola e falei, olha, eu preciso. Ele falou, não, mas dá mais um tempo. Eu falei, olha, não tem como. Aí todo mundo falou para mim, não, mas a escola não vai aceitar que você trabalhe meio período. Deus falou assim, então você sai do seu trabalho. Eu falei, Deus, eu não posso. O senhor está enganado. Mas, e eu falei, bom, eu vou fazer o que Deus falou. Aí eu cheguei pro dono da escola e falei, olha, se eu não puder trabalhar meio período, então eu vou ter que sair. Eu não tenho opção. Deus não está me dando opção. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai sair todo dia às 2 horas, vamos dar um tempinho, vamos ver como fica. O que Deus faz. Você trabalha com um pastor, é muito mais fácil você ter esse tipo de conversa, né? Ele falou, então você vai sair às 2 horas todo dia e nós vamos dar um tempinho e vamos ver como que fica, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei, então, quer dizer, o que não dava, o que todo mundo falou pra mim é impossível, Deus falou que era Deus fez ser possível, né? E eu saí, comecei a ficar meio período com a minha mãe e nós caminhamos nesse processo e depois eu entendi, porque Deus já havia falado com o pastor que não ia ser muito tempo. Eu parei 6 meses depois, a minha mãe faleceu, né? Então, às vezes, Deus dá uma direção pra gente, a gente quer questionar Deus, mas Deus não dá, Deus não é possível, Deus, isso aí veio pro endereço errado, não é pra mim, não é assim, eu não aguento, né? Nesses 9 anos com a minha mãe, quantos dias eu falei assim, Deus, olha, não dá mais, eu não aguento, fisicamente, emocionalmente, é um desgaste assim, tremendo. E eu falei, não dá, Deus, eu não aguento mais. Muitas vezes a minha oração foi essa. Quando eu acordava no outro dia, a primeira coisa que Deus falava pra mim, você falou que não aguentava, estou te dando mais um dia. E eu tinha que falar, Deus, pior que brigar com Deus não adianta, que você sempre pede, né? Então eu já entendi isso, eu falei, não adianta. Então eu falei, tudo bem, Deus, eu vou aguentar o tempo que foi. Então de 5 anos nós fomos para 9 anos e muito difícil, a minha mãe era sempre foi uma mulher muito assim, de uma personalidade muito forte. Então o fato da gente falar, mãe, calma, ela não aceitava, não, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, porque ela não reconhecia a casa, ela não reconhecia o lugar, né? Então era muito difícil. Só que apesar dela não nos conhecer, você vê como que Deus é maravilhoso. Ela não nos conhecia mais, não sabia o nosso nome, não conhecia a casa. Mas quando a gente falava de Jesus, que nem disse que ela ficava muito agitada, ela falava, calma mãe, Jesus está com você. Ela se lembrava de Jesus, ela sabia que era Jesus. Eu falei, você lembra da palavra de Deus? Falava versículos, eu lembro desse. Então, e mesmo assim, tinha dias que às vezes eu estava no meu trabalho, a Lúcia me ligava, Sibeli, por favor, fala com a mãe, ela está tão agitada, quem sabe? E às vezes eu conversando com ela pelo telefone, ela se acalmava. É o que a gente falava, ela tinha uma ligação que a gente não sabia o que era. Muitas vezes eu tinha que sair do meu trabalho, ia até em casa, eu conversava com ela e ela se acalmava. E aí eu vinha e voltava. Então, assim, mas ela não se esquecia do Evangelho, ela não conseguia mais ler, mas muitas vezes que ela estava agitada, eu pegava os salmos, eu lia o versículo, eu via que ela acalmava. Então você vê que Deus, ele tem as formas dele agir, né? E eu vejo assim, hoje eu glorifico a Deus porque ele não me poupou de nada. Porque a pessoa que eu saí desse processo não se compara com a pessoa que eu era antes. Hoje, pra gente se abater é muito mais difícil, porque quando você passa por uma luta muito grande, quantas foram as noites que ela não dormia a noite inteira, e quando eu falo não dormia, não dormia mesmo, da meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ela não dormia, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, quando chegava 6 horas da manhã, ela ia sendo vencida pelo cansaço, aí ela dormia, era a hora que eu tinha que acordar para preparar as coisas e trabalhar. Então assim, e eu tinha que chegar no meu trabalho e o que Deus cobrava de mim. Eu não tinha que me lamentar, ter um dia daqueles assim, mostrando para as pessoas, eu estou muito mal, minha mãe coitada de mim, não. Eu estava ali, eu não me lembro de uma vez que eu fui trabalhar e que eu estava, não, sempre procurando estar bem, sabendo assim que eu tinha que continuar dando meu testemunho. As pessoas esperavam, né, que eu tinha que demonstrar que era no momento da dificuldade que você tem que mostrar ao Deus que você serve. Se eu fosse trabalhar me lamentando, reclamando, chorando, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. Por isso que eu falo, às vezes a gente chega num
nível com Deus, né? Assim, mas ninguém sabe os processos pelos quais você passou. E você precisa passar. Por isso que eu falo, às vezes eu conheço pessoas que falam, eu estou no processo, está muito difícil, eu vou desistir. Eu falei, não desista. Se você quer atingir o propósito, não desiste, porque vale a pena. Depois que passa, vale a pena. Né? Hoje, eu sempre nesse processo que eu estava com a minha mãe, eu li um texto de Tiago que vocês devem conhecer, que fala assim, eu tenho por motivo de grande alegria passar por provações. Eu li aqui, eu falei, Deus, quem escreveu isso? Não sabia o que estava falando. Como que eu posso ter isso? Como eu posso ter alegria, passar por um momento de dor, de provação? Mas é porque ela produz perseverança. E é necessário que essa perseverança cresça, ela fala, né? Para que eu consiga alcançar um nível, né? Então, hoje eu entendo assim, aquilo produziu em mim uma perseverança que hoje é muito mais difícil. Claro, existem problemas que às vezes te dão aquele baque. É impossível, nós somos humanos. Mas você consegue passar, que nem mesmo a situação com a Lúcia, quando ela ficou doente. Apesar de ter sido um baque, eu já tinha uma força, porque o que eu tinha passado da minha mãe, eu tinha uma força para sustentar, que nem foi a época que eu mais invadi os céus com as orações em prol da vida dela, né? É o que eu falo assim, quando você tem um alvo de oração, né? Você invade o céu, eu acredito assim, eu entendo que os céus estão abertos, esperando as nossas orações para que Deus dê ordem aos anjos para que ele fala, né? Então, se eu oro em prol de uma situação, Deus vai dar ordem àquele respeito. Então, os céus estão esperando isso. Agora, se a gente não ora, né? Então, assim, quando ela foi alvo das minhas orações, eu falei, Deus, agiliza o processo, cura. E Deus fez aquilo que a gente pediu. E o propósito de Deus se cumpriu hoje nessa mulher, que ela hoje olha para a Lúcia, minha irmã, tem um orgulho, assim, tremendo dela. E, então, eu vejo, assim, o que Deus fez com ela, né? Então, assim, todos aqueles pelos quais eu me proponho, né? Que nem... E são tantos outros, né? Que nem eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, né? Eu tenho sete sobrinhos, né? E é o que eu falo, eles são alvo das minhas orações, né? Eles são alvos da minha oração. A Kézia e o Rafael hoje são alvos da minha oração. Eu falei pra Kézia esses dias, Deus me levou a orar de madrugada por algumas causas e Deus falou claramente, coloque o casamento da Kézia e do Rafael. Invada os céus com as orações a respeito deles, é o que eu tenho feito. Então, assim, eu creio por quê? Porque Deus tem um propósito. O processo pode estar difícil, porque é um processo difícil, né? Que ela falou, tinha tanta coisa. Mas a gente conversa, é até o que a gente fala. Nosso Deus é um Deus que ama o processo. O processo está todo ali. Exatamente. No início criou os céus e a terra, e assim foi vazio. E aí chegou aqui, ó, fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí entra no Novo Testamento, nasce Jesus, nosso Salvador. E aí ele vai até João, onde é crucificado, aí vem Atos dos Apóstolos, que começa a igreja, aí vem as cartas paulinas, aí... é um processo. Então, assim, primeiro, as pessoas não querem passar pelo processo. Porque o processo ele não é fácil, ele é doloroso. Ele é doloroso, não importa qual seja o processo, ele é doloroso. Ele é doloroso. Pelo mínimo que seja, ele é doloroso. E tudo que tudo que gera mudança é desconfortável. E o processo ele gera mudança. Ele gera mudança tanto no ambiente quanto internamente. Sim. Então, mudança no ambiente, você se acostuma, é a famosa resiliência que o pessoal de entrevista fala. Mas assim, quando gera mudança aqui, meu amigo, é pior porque é doloroso. Exato. Só que nós temos um Deus que ele fala assim, cara, calma, eu cuido de tudo. É porque ele está conosco no processo. Sim, então sim. aí fica mais fácil, né? O bálsamo dele é suave e é ele que trata nossas feridas. Exato. E aí é o que a gente fala, o processo ele vai gerar feridas. Só que essas feridas vão gerar cicatrizes. E essas cicatrizes vão gerar testemunho. E aí você fala, nossa, quando eu passei pelo processo com a Lúcia, eu já estava num... O processo pessoalmente gerou uma ferida. Só que essa ferida foi cicatrizada por Deus. E essa ferida, e essa cicatriz, ela gerou um testemunho para que quando aconteceu o que aconteceu com a Lúcia, que nós acompanhamos de perto também, assim, Deus, eu creio num Deus que faz. Você virou um testemunho vivo. Eu sempre A pessoa olha para vocês e fala, ó, não dói mais. Doeu, mas não dói mais. E a questão de quando você fala que Deus prova de você, cara, você tem que chegar lá com um sorriso. E posso te falar que muitas vezes você não percebe que você está com um sorriso no rosto. É verdade. Porque eu já tive conversando com pessoas, a pessoa falou assim, cara, eu gosto tanto de você. Eu falei, amém, Deus.
ficar daquele jeito e falar assim, cara, hoje eu tô só... Às vezes no pior dia a pessoa vê o melhor de você. Como fala o pessoal, hoje eu tô só a capa da gaita. E aí as pessoas olham pra você e, cara, mas que sorriso. Não é o nosso sorriso que nós estamos no rosto, mas é o sorriso de Cristo, sabe? Então, assim, é igual a gente, eu brigo com a Tainá, e falo assim, cara, como pode? A Neninha acorda e fala bom dia pra ela, já dá aquele sorrisão. Ela, né? Aí o pessoal fala, ela puxou tudo pro Cauê, porque tudo que ela faz, ela se dá nada. Aí eu falei, gente, eu acho que eu não tô vendo essa pessoa que vocês veem. Por quê? Porque a gente só vê aquilo que está na nossa... E uma coisa que eu ouvi do Douglas do Jesus Rock, ele foi naquele Inteligência... Sim, limitada. E ele falou uma coisa assim, que os nossos olhos não foram feitos para contemplar a gente, mas foram feitos para contemplar as outras pessoas. Então, como que eu posso me contemplar se eu não consigo ver eu mesmo? E aí, por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô cansado, e eu tô cabisbaixo. E aí você olha a pessoa, nossa... É por isso que eu acredito que para você ver a si mesmo, tem que ser com os olhos Sim, por isso mesmo. E aí você olha e fala assim, a pessoa, nossa, como que pode aquela pessoa... que aqui tu vê você. E aí, por dentro, você fala assim, não tô sorrindo. Mas aí você olha e você fala, contemplar o caráter de Cristo, sabe? É ser um discípulo de Jesus da melhor maneira, que é, cara, eu vou viver pelo caminho dele, eu vou viver pelos passos dele, eu vou sorrir como ele sorri. Cara, Jesus passar por tudo que ele passou e fazer tudo que ele fez, sabendo o destino dele. E eu creio que Jesus deveria brincar, eu creio que Jesus deveria... Porque ele contava parábolas. As pessoas queriam ficar perto, ele ser uma pessoa muito agradável. Muito agradável. Então, assim, quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, como você sorri, e aí dentro da sua casa está um turbilhão de um monte de coisa que você está passando. Você fala, cara, essa pessoa, ela tá... Só que não é ela que está olhando, sabe? É o caráter de Cristo que ela está vendo. Então, assim, e aí quando a gente entra na questão de entrar no secreto e o caráter de Cristo, não tem como você esperar o caráter de Cristo se você não buscar o caráter de Cristo. Não tem como você andar pelos passos de Cristo sem você buscar os passos de Cristo. E aí é o que o Vini falou, tipo, eu vou ligar pro pastor, porque o pastor ele vai orar por mim e vai dar tudo certo. Mas, cara, é o que a gente tem falado e há muito tempo. As pessoas querem que Moisés vá no lugar. Mas Moisés vai lá porque Deus está muito bravo. Mas, cara, eu tenho livre acesso hoje. O meu pastor, entre aspas, o Moisés, ele não precisa ir no meu lugar. Eu posso ir. Eu posso me trancar no meu secreto, eu posso trancar a porta do meu quarto e ter livre acesso a Deus da melhor maneira que for e falar, Deus, do mesmo jeito que você fala com o meu pastor, eu não quero o Deus do meu pastor, eu quero o Deus que fala comigo. E as pessoas hoje ainda querem o quê? O Deus do pastor. Não, eu vou lá porque o pastor vai orar por mim, vai acontecer. Porque às vezes é mais cômodo, né? É mais cômodo. Vamos pedir para orar, para intercessão orar. Por quê? Porque não quer pagar o preço de viver o processo. As pessoas não querem pagar o preço de viver o processo. As pessoas não querem pagar o preço de acordar de madrugada. As pessoas não querem pagar o preço de ficar uma hora lendo a Bíblia. As pessoas não querem pagar o preço de fazer um devocional. As pessoas não querem pagar o preço de acordar de manhã e falar assim, Deus, obrigado pelo meu dia. As pessoas não querem pagar esse preço. O pastor está lá, o pastor entre aspas, obrigado a orar por mim porque ele está lá para isso. Não, ele não está lá para isso. Ele não está lá para isso porque o véu do templo se rasgou, ele deu livre acesso. E aí é muito isso. É o comodismo. Infelizmente, o comodismo tampou os olhos de muitas pessoas. Falam assim, o pastor está lá para isso. O grupo de louvor está lá, eu vou escutar música. Não, o grupo de louvor está lá e vai tocar e eu vou ouvir. E aí é onde a gente entra, que é onde a gente fala que aí você chega na igreja, você acha que a pregação foi ruim, você acha que o louvor foi ruim. Nossa, a intercessora não olhou por mim hoje. Você terceiriza até a sua vida espiritual. Entendeu? Porque você tem que buscar. É você colocar a responsabilidade, por exemplo.
vou te mostrar para você saber que eu sou Deus. É isso que eu falo, você passa pelos momentos de dores, mas Deus te dá os privilégios que Ele não daria para outras pessoas, talvez, que não buscam. Sim. Né? Eu poderia ter, a gente podia ter esperado a cura da Lúcia sem Deus ter mostrado isso. Mas por amor, por misericórdia, Ele falou, olha, eu vou te dar um vislumbre, Vou te dar um para refrigério. você se animar. Vou te dar um refrigério. Você vai ver que não fica desesperada. E muitas vezes isso acontece, com a minha mãe também foi isso. Né? Ele falou assim, olha, é um processo, porque eu entendo assim, nós estamos no processo, qual é o nosso propósito? É alcançar os céus, é estar com Cristo na glória. E é um processo também. Então, se eu não sei passar pelos processos aqui na Terra, como eu vou passar por esse processo até alcançar o objetivo que Deus tem para mim? A salvação é um processo. Né? Então, faz parte. Hoje eu já entendo isso muito melhor. Quando eu vejo alguém numa situação, eu já sei, olha, aguarda, vai passar, tudo passa, né? Tudo passa. Eu nunca esqueço quando meu pai faleceu, o que eu queria que alguém chegasse, porque assim, a gente era numa igreja, a igreja em peso estava ali para nos dar assistência, foi tremendo, da minha mãe também. E eu lembro que eu queria alguém que chegasse e falasse alguma coisa que tirasse aquela dor que eu estava sentindo. É isso que você quer, né? Quando você está com dor, você quer que alguém te dê um remédio que cura ali instantâneo. E todo mundo vinha, abraçava, falava, eu falei, Deus, eu quero alguém. E chegou uma irmã, que eu conheço até hoje, já está velhinha hoje, mas é uma bênção, acho que o Rafael conhece a Dorcas, né? E ela falou assim pra mim, olha, eu vou te falar uma palavra, você quer uma, olha, eu não tinha falado pra ninguém, ela falou, você quer uma palavra que te ajude. O tempo é o melhor remédio. Quando ela saiu, eu falei, Deus, não é isso que eu queria ouvir. Mas depois de um tempo... Você não quer voltar, não? Peguei o biscoito da sorte errada. Depois de um tempo eu falei, ela tinha toda a razão. Porque um mês depois, a dor já era diferente. Depois de um ano, e aí vai passando, e realmente a dor, o tempo foi o melhor remédio. Ela foi sábia quando ela falou aquilo. Só que a gente quer respostas instantâneas, imediatas, e Deus não trabalha com imediato. Eu já percebi que Deus não trabalha com imediato. Não adianta apertar o botãozinho e... Não é macarrão instantâneo. Não é. E eu amo Deus por isso, sabia? Porque eu acho que realmente você começa a amar o processo. Nunca você... Eu acho assim, foram pouquíssimas as vezes em que eu falei, Deus, eu preciso disso, e na hora isso aconteceu. Algumas vezes aconteceram, mas geralmente tem um processo, né? Esse processo de caminhar, de ter que exercitar muito a sua fé, né? E eu entendi já também uma coisa, Deus não nos poupa. Então você não tem filhinha do papai no sentido, Deus cuida de você como uma filhinha mesmo, mas Ele não poupa você não, Ele não fala, ai tadinho do Cauê, está tão difícil para ele, eu vou poupar ele um pouquinho, não, Ele não vai poupar. Se Ele quiser que você atinja um alvo, Ele vai te dar um processo, e pode ser que você tenha dolorize, Ele falou, mas eu vou estar com você no processo, e você vai passar. Quando Jesus orou, vai ser possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Deus poderia muito bem falar assim, cara, chega, eu já te vi sofrer demais. Chega. Já fiz muito, chega, né? Já fiz muito. Eu já te coloquei no meio deles, você já fez eles enxergarem, você já fez eles andarem, você já fez eles curarem de várias enfermidades. Chega, eles já sabem quem você é. Então eu vou te tirar daí. Deus não. Assim, você vai viver o processo. Exatamente. Você vai viver o processo. E viver o processo com Deus é o que eu falo, é lindo, é maravilhoso sofrer, né? Então, é o que eu estava falando para minha mãe. Quando ela faleceu, eu achei interessante porque eu falei, nossa, o dia que ela faleceu, você vê como Deus não nos poupa. Ela morreu em junho, quando foi em abril, Deus falou assim para mim, faz um convênio médico para ela. Ela não tinha, a gente fazia tudo pelo SUS, né? A minha sobrinha trabalhava no PS Central, então muita coisa ali a gente conseguiu, né? Só que aí Deus falou para mim em abril, faz um convênio para ela. Eu falei, Deus, vou fazer um convênio para a idade dela, tão caro. E Deus falou, faz um convênio. Eu não estava trabalhando meio período, já tinha reduzido o salário, você imagina. Deus falou umas coisas assim, Deus, o senhor está entendendo o que o senhor está pedindo para mim? Mas eu fiz, né? Eu falei, vou obedecer. Fiz o convênio em abril. Quando chegou em junho, ela passou mal no dia, uma semana antes dela falecer, ela passou mal, nós levamos ela para a emergência do convênio. E chegou lá, o médico, ela chegou quase em coma, né? E aí o médico falou assim, olha, nós vamos ter que transferir ela para um hospital, porque aqui não tem condição de dar assistência que ela precisa. Só que o meu convênio, eu tinha feito há 2 meses, não cobria. Então o que eu precisava? Ele falou, então você tem que levar ela para o hospital público, porque ela vai morrer aqui, não tinha como pôr sonda para ela se alimentar, com infecção e tal. E eu parei de trabalhar, e graças a Deus eu estava nesse trabalho, eles entenderam, eu parei de trabalhar, eu fiquei uma semana com ela lá até ela falecer, não fui trabalhar nenhum dia. E eu com a Lúcia lá o dia inteiro, e eu falei, meu Deus, e agora? Começamos a orar
esqueço, alguns irmãos que são enfermeiros, nós temos bastante irmãos enfermeiros aqui na comunidade, né? Me ligavam, olha, estou tentando um hospital, estou tentando outro, e foi uma bênção, irmãos assim queridos que só Deus para retribuir. Mas nós não conseguimos. E eu falei, Deus, a minha mãe vai morrer aqui, o Senhor vai permitir, o Senhor falou para mim fazer o convênio, o Senhor vai permitir que ela morra aqui na emergência, sem a assistência que ela precisa. Eu não me conformo com isso, falei para Deus. No outro dia, a moça me chamou do hospital e falou, senhora, nós vamos transferir ela para o hospital do convênio. Aí todo mundo me assustou, olha, vai cobrar, isso vai ser cobrado, você vai pagar. Só que na hora eu pensei, eu quero precisar de assistência. Eu assinei tudo que tinha que assinar. Quando os meus cunhados chegaram, né, Humberto, na época, o Wagner, você assinou, você vai ter que pagar. Eu falei, olha, gente, o que eu quero é que ela tenha assistência. Ela foi transferida, ela foi para a CMUDI, teve assistência melhor, eu glorifico a Deus, ela teve o melhor que ela pôde até o dia que ela faleceu. E quando ela faleceu, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu tive que ir no hospital assinar, eu falei, agora vai chegar a conta, né? E eu estava tão preocupada com tantas coisas, e os meus cunhados muito preocupados também, o que ia acontecer. No hospital, quando eu saí, não pediram para me assinar nada, eu fui embora. E tinha um advogado que trabalhava comigo na escola, e eu falei com ele, ele falou assim, velho, o importante é você cuidar da sua mãe. Se vier alguma cobrança, eu dou entrada, a gente faz eu falo com o juiz, a gente vai fazer alguma coisa, a gente negocia, né? E passou acho que uns 2, 3 meses, o convênio me ligou, e eu falei que ela tinha falecido. Ah, tá, então você não precisa pagar esse mês, beleza. E eu preocupada com a conta do hospital. Aí passaram acho que uns 4, 5 meses, nada, eu falei com esse advogado, ele falou, olha, Sibeli, tem 5 anos ainda para eles cobrarem de você. Então vamos esperar, se eles têm convênio, que às vezes dá 5 anos eles cobram. Então, e cobram com juros, ele falou, então vamos esperar, mas a gente está aqui, qualquer coisa você entra em contato comigo, né? E eu sei que passaram 5, 6 anos, nunca esse convênio. Aí ele falou assim pra mim, Sibeli, Deus deu pra você, porque o convênio não faz isso, eles não vão perder. Ela ficou uma semana internada na CMUTI, né? Então você vê, quando você aprende a obedecer, quando Deus falou, faz o convênio, eu não vou deixar a sua mãe, você acha que eu vou deixar a sua mãe? Quer dizer, então a gente aprende a conhecer a Deus, você aprende a ver que o Deus que você serve, ele tá com você, ele não vai te abandonar, pode confiar. Quando ele fala, quando ele te pede o impossível, abandona o teu trabalho, você pode ter certeza que ele tem algo lá na frente para você, né? Então você aprende nessa caminhada a confiar. Claro que você questiona, eu questionei, Deus, como assim? Como ela vai ficar sem assistência? Eu lembro que no dia que nós tentamos, nós fomos falar com deputados, nós fomos falar com vereador, um monte de gente para conseguir levá-la para o hospital público. E de repente fecharam todas as portas. Eu lembro que eu estava com a Lúcia e a gente começou a chorar lá no hospital, porque não tinha mais para onde a gente correr, o que fazer, para quem pedir. E foi nesse momento que Deus falou assim, bom, então vocês já acessaram tudo, então agora eu posso fazer. Foi a hora que ela foi transferida para o hospital e tudo aconteceu. Então a gente tem que aprender, é isso, a confiar, descansar e ter a certeza que esse Deus que nos chamou, esse Deus a quem a gente serve, a quem a gente confia, Ele vai fazer. Só que nós precisamos ter essa também fé de cumprir o que Ele pede sem questionar, né? Sem duvidar. Talvez se eu não tivesse feito, conforme eu tinha falado, tinha sido a história totalmente diferente. Sim. Mas Deus não nos poupa daquela tensão, né? Eu acho incrível. Deus dele não nos poupa disso para que você aprenda, né? Mesmo que nós sejamos obedientes. Exato. Quero chegar nesse nível de tipo, Deus fala, tá bom, vou fazer, não vou quero chegar nesse nível, mas ainda, né? Sabe aquilo de você fechar o negócio, se joga pra trás, confiando em alguém. Exato. Ainda não cheguei nesse nível. É uma criança novinha, né? Que pula e fala assim, eu sei que não vai acontecer. Confia, né? Exatamente. Temos que chegar nesse nível. Ainda não cheguei, né? Mas tá bom. É o que nós almejamos. Isso, se Deus quiser. Glória a Deus. Vamos avançar para o nosso quadro aqui. A gente tem um quadro. Jesus. Todo mundo fica assustado, né? Tudo tranquilo. É um quadro bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilinho. Conhecer um pouquinho mais de você, algumas curiosidades, saber o que você gosta, o que não gosta, para o pessoal se identificar, falar assim, olha que legal, ela gosta da mesma coisa que eu. Então vamos lá. Esse quadro chama Essa ou Aquela. Então imagina que você entrou num ambiente, nesse ambiente aí tem 2 mesas, com algo ou alguém, você tem que escolher em qual mesa que você vai sentar. Assim. Tá bom? Começar tranquilo, né? Como a gente sempre falou, né? Vamos lá, Sibeli, pizza ou hambúrguer? Pizza. Pizza. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. Churrasco. Café ou chá? Depende, viu? Eu gosto dos dois. Chafé. Chafé. Chafé.
Filme ou série? Acho que sério. Praia ou campo? Praia, com certeza. Culto de manhã ou à noite? De manhã. Essa é a melhor de todas. Worship ou harpa cristã? Ai, meu Deus. Eu gosto da harpa. Eu gosto da harpa. Lívia Soares ou Gabriela Rocha? Nívia Soares. Esther ou Ruth? Olha, as duas me agradam muito, mas eu Esther. Paulo ou Pedro? Paulo. Faz a sua. Gênesis ou Apocalipse? Apocalipse. Ó. Por quê? Volta de Cristo, né? Ansiamos ardentemente. Claro que tudo começou no Gênesis, né? Mas estar diante do trono ali. Um trono céus e nova terra. Nossa, eu anseio por esse. É o que a gente estava falando com relação que eu estava falando da igreja perseguida, né? Essa irmã falou assim: nós estamos numa campanha de oração para apressar a volta de Cristo. Quando você ajuda o evangelho a chegar naqueles povos não alcançados, você está apressando a volta de Cristo, né? E eu acho que esse é o que eu almejo, né? Falar de Cristo para as pessoas para que a volta de Cristo seja antecipada, né? Se bem que nós sabemos que vai ser no dia, na hora certa Mas todas as pessoas precisam ouvir. a gente almeja ver esse dia, né? Sim. Com certeza. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Tranquilo, velho. Tem que pensar. Boa, bem tranquilo, bem tranquilo. Falta de fé, tá vendo? Testatória pecado. Nossa, imaginou? Aí Boa ideia pro próximo, hein? você faria uma tatuagem. Não vou fazer uma tatuagem dessa, dependendo, a pessoa fica meio. A gente queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui nesse sábado de manhã. A gente preparou aqui para você, a gente tem um welcome gift que a gente falou, que o Cauê já até comentou na hora que a gente estava anunciando nossos patrocinadores, que é uma forma de te agradecer e marcar essa sua presença mesmo Ai, aqui que no nosso podcast, todo o carinho e amor. Deus. Você faz parte da nossa mesa. Oh, bênção. Esperamos que você volte. Amém. Uma parte 2, a gente contar mais testemunhas, mais experiências. Tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e te honrando de uma forma poderosa. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, foi um momento muito edificante. Os três, para mim, são pessoas muito especiais de alguma forma, né? Então, glorifico a Deus por isso. Momento. Eu achei interessante quando a Daça entrou em contato comigo, naquele momento eu falei assim: Deus, o que eu tenho para falar, né? Acho que a maioria pensa nisso, né? O que eu vou falar? E Deus falou assim: não é sobre você, é sobre Deus. Então aí fica tudo mais fácil, né? Quando é sobre Deus, a gente tem conversa aí para muito tempo, né? Então eu glorifico a Deus, um momento muito precioso mesmo. E Deus tem falado muito no meu coração, para a gente aproveitar os momentos preciosos que Ele tem dado para a gente em comunhão com os irmãos, né? Então, glória a Deus por isso. Eu só posso glorificar a Deus e agradecer. Eu que agradeço pelo presente, principalmente, viu? Que Deus continue usando vocês, porque talvez no coração de vocês pode parecer algo muito simples, mas eu acredito que não é. Existe algo assim muito grande por trás de tudo isso. Talvez esse fruto vocês vão colher, talvez um tempinho, mas continue obedecendo o que Deus tem falado, né, no coração de vocês, para que o processo pode ser difícil, mas o propósito vai se cumprir. Em nome de Jesus, Amém. tenho certeza disso. Amém. Eu que agradeço. Amém. Sábado de manhãzinha. Amém. Obrigado mesmo, que Deus continue falando no seu coração. Que Deus Amém. continue queimando no seu coração. Principalmente com essa vontade de que o reino precisa ser entregue ou que ele precisa chegar em todas as pessoas. Amém. Eu acho que esse é o principal. É Esse é o isso. principal. É isso. E então que ore por nós, Amém. ore Com por esse certeza. podcast, para que Todo carinho. ele alcance pessoas que a gente não imagina. Isso já tem acontecido, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos alcançar. O propósito vai acontecer. Não por nós, mas nunca foi por nós. Sim. Então sempre é por ele. Então obrigado mesmo por ter vindo, obrigado por essa conversa, por esse bate-papo tão leve, tão edificante. Que foi, Glória a Deus. pelo menos para mim foi muito edificante. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe sua vida Amém. grandemente. Amém. Amo vocês, viu? Os três. Amém. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Vamos. Tá com a talinha dos patrocinadores, dá para voltar lá, só para a gente reforçar aqui os nossos parceiros, apoiadores que estão aí com a gente. Então, Gráfica Rápida Assunção, você que está precisando
gráfica aí, produzir camiseta, caneca, chaveiro, material gráfico, conta aí com o Roberto. O Roberto vai atender você. ProServe Odontologia, você que estiver precisando aí cuidar do seu visual, cuidar da sua saúde, que é super importante, sua saúde bucal. Vini pode falar com mais propriedade. Piccoli Caramelli, tá precisando daquele docinho, festa. Bênção. Aí, ó. Bênção. Depois você vai dar o feedback aí pra gente. E também, precisando aí do eletricista Rubênio, pode fazer manutenção, tudo que você precisar para sua casa, para sua empresa, conta com ele, certeza que ele vai fazer um trabalho sensacional aí para você. É isso aí. Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like, curtir, Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Isso aí, Instagram aí, Juntos na Mesa. A gente também é no YouTube toda terça-feira às 8 horas. Um novo episódio para abençoar você. E aí, de vez em quando, às quintas-feiras, a gente está colocando aí o 15 minutos na mesa. E deixe seu comentário, veja aí se está gostando. Tem um feedback aí da sua mãe, seu pai está assistindo junto com você. Minha mãe comentou aqui que vocês deveriam tocar em Maús na próxima mesa de louvor e adoração. Deixa um comentário, deixa um feedback aí. Tem um comentário lá? Tem um comentário lá. Então, a gente precisa muito desse feedback, até para a gente ter novas ideias aqui, trazer coisas legais, trazer mais convidados especiais para abençoar você e a sua casa. Amém? Amém. É isso aí. É isso. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe.